Pensa comigo aqui, você tem uma vida corrida, você trabalha, você estuda, você tem filhos, tem que cuidar da família, você está tentando estudar para concurso e pensa em fazer um simulado. Mas aí tem um problema, você tem que se isolar várias horas para fazer um simulado e isso na sua realidade é impossível de conseguir. E aí você pensa, o que que eu faço? Será que o simulado é tão importante assim? Qual é a solução para isso? Então nesse vídeo eu vou falar um pouco disso aí para vocês. Bem-vindo ao canal Entre Provas e Páginas. Eu sou Daniel, eu sou analista do TCDF e hoje eu tenho uma dica valiosa para você sobre os simulados. Pessoal, eu acredito que a maioria de vocês que acompanha aqui o meu canal tem uma rotina corrida, né? Muitos compromissos, além de estudar para concurso, você trabalha, você tem família, você tem filhos, a sua rotina é corrida e muitas vezes fazer simulado dentro dessa realidade, onde o tempo é curto e a rotina é corrida, é, é muito difícil, né? Você deve ter experimentado isso, pelo menos eu experimentei bastante na minha preparação. Então, você fica se perguntando o que que você pode fazer para melhorar isso e se o simulado realmente é importante. Eu quero compartilhar com vocês aqui algumas considerações que eu tenho sobre os simulados e algumas alternativas que você pode usar também caso você queira realizar os simulados. Realmente é bem difícil a gente separar 4 horas de um dia nosso nessa rotina corrida para se isolar dentro de uma sala e fazer um simulado e testar o nosso desempenho. A gente tentar fazer isso pode gerar mais frustração do que aprendizado, porque muitas vezes o seu filho vai te interromper ali, alguém da sua família vai pedir alguma coisa para você, e muitas vezes é inviável você se isolar, ir para outro lugar só para realizar esse simulado. Então, assim, eh, eu entendo que é realmente difícil, e eu passei muito por isso. Então, vamos ver o que que a gente pode fazer em relação a isso. Antes de mais nada, eu queria fazer algumas considerações sobre os simulados em si e o que que eles carregam com eles, né. Primeira coisa é que, muitas vezes, quando eu estava na minha preparação para concurso, e eu tentava fazer alguns simulados de cursinhos, eu percebia um padrão neles que era corriqueiro. Muitas vezes eu via alguns exageros, assim, questões extremamente difíceis, onde a pessoa que elaborou a questão, ela simplesmente pegava um trecho literal da lei e trocava uma palavra ou outra para te pegar numa pegadinha muito sutil, assim, e que acabava deixando você confuso na hora de fazer a prova. Era muito comum isso e, de fato, esse tipo de coisa não acontece muito em provas reais. É claro que algumas questões elas possuem a lei seca, mas não são todas, e as questões que têm a lei seca, é muito difícil que hoje em dia o examinador faça uma troca de uma palavra só por outra, e pelo menos pode acontecer, é claro, mas não é a regra. Então, assim, muitas vezes o simulado que você faz ali, ele não está testando realmente o seu conhecimento do conteúdo, e sim a sua capacidade de prestar atenção em pegadinhas. Então esse é um problema que eu via na hora de realizar os simulados. O fato deles serem exageradamente difíceis e em algumas questões até um pouco fora da realidade. Fora que acontecia de vir umas questões repetidas ou questões com gabarito flagrantemente errado ou algo nesse sentido, que acredito que vocês já perceberam também ao realizar alguns simulados. Então, muitas vezes, todos esses fatores que eu estou elencando aqui para vocês, me davam a sensação de que o simulado não era uma ferramenta, assim, excelente para a preparação. É claro que ela é, de certa forma, uma ferramenta a mais, mas me pareceu que ela não era fundamental, assim, para que você se preparasse bem para a prova. É claro, eu não quero dizer que você não deve realizar simulados, não estou falando isso. Só quero mostrar um outro ponto para vocês, que pode ser que os simulados não reflitam a realidade do seu estudo, é claro.
Mas como a gente está falando em questão de tempo, de rotina corrida, que a gente não consegue sentar para ficar 4 horas numa cadeira realizando um simulado, porque a nossa rotina é corrida, quais as sugestões que eu posso dar para vocês? Eu tenho algumas em relação a isso, que você pode usar de forma alternativa na sua realidade e que pode encaixar bem na sua rotina de estudo. Se você quiser adaptar os simulados à sua realidade, você pode, por exemplo, fazer o que eu fazia. Muitas vezes eu pegava blocos de matérias e realizava ali em um intervalo de 30 minutos ou algo do tipo. Pegava um simulado desses e tentava fazer só os conhecimentos básicos primeiro, e aí no outro dia eu fazia os conhecimentos específicos. Ou então eu fazia só a parte da discursiva, né? Pegava ali a questão discursiva da prova do simulado para fazer o treinamento de discursiva. Inclusive, se você não viu o meu vídeo sobre os 5 fatos que eu tenho a dizer sobre a discursiva, vai ficar aqui na descrição para vocês verem. É um vídeo muito interessante do que eu aprendi sobre a discursiva de concursos públicos e acho que vai ser muito útil para vocês. Então dá uma olhada lá depois que vai te ajudar. Você também pode usar o simulado ali para testar alguma estratégia que você tenha de prova, alguma estratégia de chute que você tenha. Não necessariamente para testar o seu conhecimento ali, mas pode usar como um fim específico, né? Ou para testar alguma matéria específica que você tem dificuldade, para ver como que você está mais ou menos ali, ou como eu falei, testar o seu controle de tempo, testar quantas questões você está conseguindo fazer em um intervalo de tempo para ter uma noção melhor na hora da prova. Então, assim, o simulado padrão, que é você sentar 4 horas ali, realizar tudo de uma vez e, e, e pronto, me parece que é meio fora da nossa realidade. Então, você pode adotar algumas dessas estratégias que eu falei para vocês, seja fazer ele em blocos de matérias, ou fazer só os conhecimentos específicos, só os conhecimentos básicos, ou usar para treinar a estratégia de prova, ou para treinar o tempo, ver quantas questões você está fazendo ali em 30 minutos, no intervalo de tempo que você queira verificar. Use o simulado para isso, são as minhas sugestões que eu deixo para vocês. Só que assim, tem algumas coisas que, na minha opinião, vale mais a pena do que você realizar um simulado desses. Você pode, por exemplo, fazer questões em um site de questões. Programar ali 10, 20 questões. Muitos desses sites, eles fazem como se fosse um simulado para vocês. A diferença é que eles vai pegar questões anteriores de outros concursos, que ali você vai ter uma noção melhor da realidade de como são cobradas as matérias. E aí ele monta cadernos para você de 30 questões, 20 questões, da forma que você preferir. Você pode até testar aquilo como um simulado. Então fazer questões anteriores de provas de concurso talvez seja até mais útil, na minha opinião, do que você realizar um simulado por si só, quando você não consegue. Ou seja, se você não consegue, não tem tempo para realizar um simulado inteiro, você pode partir para as questões ali, fazer em blocos, é, por exemplo, fazer blocos de 20, 30 sem olhar o gabarito e depois conferir o gabarito, né, para ver se o seu desempenho foi bom. E outra coisa que você pode fazer é usar esse tempo para treinar discursiva, né, ao invés de gastar esse tempo fazendo simulados, você pode gastar esse tempo treinando discursiva, que é uma parte muito importante do concurso, e também exige que você tenha um conteúdo bem sedimentado na sua memória e você vai conseguir treinar isso também. Então, pessoal, eu trouxe para vocês algumas alternativas a fazer simulados, como você pode encaixar eles estrategicamente. A minha opinião, né, que, na minha opinião, tem coisas que você pode fazer que valem mais a pena. Então, assim, eu deixo como recado final o seguinte: fiquem tranquilos, porque simulado ele não é obrigatório para você passar. Você pode até fazer, se você tiver tempo e organização, mas ele não vai ser um fator preponderante para que você passe ou não. Se você conseguir fazer pelo menos um ali no tempo inteiro, né, de 4 horas geralmente, para você ter uma noção melhor de controle de tempo de prova, tudo bem. Mas ele não é o fator principal e fundamental
para que você passe. Essa é a minha opinião como concurseiro já, de certa forma, experiente e que não tem tempo para estudar direito, igual vocês têm. Então, foca aí no que dá resultado e o que cabe na sua rotina. Era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Se você gostou desse vídeo de hoje, se inscreve no canal aí, ativa as notificações, dá o like no vídeo, que a gente vai continuar aí trazendo mais conteúdos bons para concurseiros que têm uma rotina pesada, que querem simplificar a sua vida, nessa vida que a gente tem dos estudos, né, que é bem corrida. E também comenta aí embaixo se você costuma fazer simulados, se eles te ajudam ou só te estressam. Deixa aí o seu comentário para a gente trocar uma ideia aí sobre esse assunto. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção de vocês. Abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.